Está pronto para começar nosso primeiro painel, que faz parte do line-up Big Business. E é um oferecimento da Apex Brasil, que é a agência brasileira de promoção e de exportações e investimentos. E para inaugurar o nosso palco, nós vamos ter aqui um tema que vai servir de base para todas as discussões deste festival. Apresentada pela Abra Games, a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games, e pela Apex Brasil, que nós já citamos, nós vamos trazer a primeira pesquisa nacional da indústria de games e entender como o Brasil se tornou um verdadeiro hub de desenvolvimento e celeiro de talentos. Durante essa apresentação, você pode participar enviando perguntas para o ask.bigfestival.gg, ask. Ali você pode mandar as suas questões, e as questões mais interessantes, as mais capciosas, aí, a gente vai selecionar para ser lida pelos convidados e eles vão responder aqui no palco. Fechou? Gente, é com muita satisfação, agora eu vou me posicionar certinho aqui para não ter problema, que eu chamo ao palco Eliana Russi, diretora de operações da Abra Games, o Rodrigo Terra, presidente da Abra Games e cofundador e CTE da Árvore, Carolina Caravana, não está, vice-presidente da Abra Games e CEO da Aira, o Eros Ramos, gestor de projetos da Apex Brasil, e Cláudio Lima, CEO da Druid Creative Gaming. Tá todo mundo aí? Tá aberto o microfone? Tá todo. Falta o Eros ainda não chegou, mas assim que ele chegar, ele vem para o palco. Perfeito. Bom dia para todos. Muito obrigada por estarem aqui. Para nós é uma emoção enorme, como todo mundo aqui já falou na abertura, tá de verdade, corpo a corpo aqui com vocês. Tudo bem. Eu estou com o presidente da Abra Games, que eu quero apresentar, o Rodrigo Terra. Bom dia, bom dia. Eu movo muita gente positivando, a gente teve que trocar tudo. Eu estou com muita honra aqui com a vice-presidente da Abra Games, que é uma mulher, a pessoal Carolina Caravana. E o Cláudio Lima, que na verdade é um parceiro, um amigo que está dando um presente para a Abra Games. A Abra Games está completando 18 anos esse ano. E essa é a agência que cuida da marca da Abra. E eu vou pedir para o pessoal da técnica... Posso pôr para rodar? Por favor. Vamos lá? Boa. Por favor, vocês podem colocar para rodar a primeira apresentação, que ele vai mostrar o presente, que a Abra Games está ganhando uma marca nova esse ano. Vamos lá. Bom dia a todo mundo. Obrigado pelo invite, obrigado pelo convite também, de poder mostrar aqui para vocês. Então, acho que como a Eliana falou, a Abra Games está fazendo 18 anos, e para quem conhecia o logo e a identidade visual da Abra Games, até 2 dias atrás, ela era de 18 anos atrás. Então, quando a gente começou a trabalhar com o time da Abra, a gente falou, não, acho que a primeira coisa é como que a gente muda essa imagem. E aí a Abra tem um papel muito importante, junto com a Apex, de levar essa indústria de games do Brasil para outros países. E até eu fui num evento que a Abra participou agora, fora do Brasil, no começo do ano. E aí você vê que estava na hora da gente dar essa oxigenada. Acho que muito desafio que eu falei com o Terra foi, como que a gente faz a marca e a camiseta que todo mundo do evento vai querer, Porque tem, o evento tem a coisa de distribuição de camisetas, você vê onde tem a fila, é onde tem a camiseta mais legal. Então, a gente partiu dessa ambição. E, além da marca, a gente trouxe um conceito que a gente quer que traduza, muito isso que a gente está contando. A gente sabe, que muito do trabalho que é feito aqui no Brasil, grandes jogos, grandes coisas são criadas aqui, Então, às vezes, muitas coisas são feitas dos jogos que a gente adora jogar, são feitas aqui e a gente não sabe. E essa criatividade brasileira, olhando para games, vem de bastante tempo. A gente pode olhar, por exemplo, eu adoro esse exemplo aqui, que é o jogo do Wonder Boy, que aí quando veio para o Brasil a gente colocou a Mônica, e virou o jogo da Mônica ali, nos anos 90, sabe? Foi um mega sucesso, e um jeito simples de mostrar nossa criatividade e trazer. Pode passar? Então a gente acha, que mesmo que, aqui eu vou até ler, porque a gente gosta, mesmo que os consoles de última geração, as placas de vídeo mais potentes e componentes sejam criados no exterior, o brasileiro é conhecido por saber usar tudo isso a seu favor e criar algo incrível. Então a gente é especialista em criar em play, a gente gosta muito de falar
desse raciocínio que do tipo, tudo que é play, né, tudo que é playful, tudo que é de jogar, tudo que é de se divertir, a gente tem essa especialidade aqui. Então, a gente construiu, né, do tipo, a partir daí, pode passar? Né, esse conceito novo para a Abra Games, né, e é um conceito novo para a indústria de games. Né, como que a gente vai levar isso para o exterior, como que a galera vai falar assim, o que é a indústria de games do Brasil? E aí essa é a frase que a gente trouxe, que o play é made in Brasil. Né, então, a gente quer levar isso para todo mundo. Assim, quando você vê uma indústria de games, quando você vê uma publisher brasileira, você tem que saber que isso, né, do tipo, que a Abra Games representa isso, que o play é made in Brasil. Aí a gente vai toda uma parte de construção de logo, né, de cores. Vamos para o vídeo, que eu acho que explica isso melhor, né, até para ganhar tempo aqui, mas assim, né, como que a gente traz as cores do Brasil, pode passar, por favor. Né, do tipo, como que a gente enriquece isso, né, como que a gente desconstrói também os elementos, né, para usar eles dentro das nossas ativações, e que faz uma coisa, né, muito mais viva. Então, aí a gente, né, faz no logo, que já está até nas cadeiras aí, né, do tipo, que a gente faz um logo muito mais focado na palavra, né, do tipo, muito mais focado em trazer, e vai entregando ele com esses elementos visuais. Estou chegando no vídeo. Boa. Aí, né, do tipo, aqui seria o KV, como a gente constrói, né, todo esse key visual, né, do que é a Abra Games, né, em termos de cor, em termos de trazer os personagens dos nossos jogos, né, e aí aqui é um vídeo que a gente fez que conta isso. E aí, a partir daí também, né, a gente tem só mais um vídeo que eu queria mostrar, que a gente já construiu aqui, né, um pouco das peças, de como que a gente vai usar isso materializado, né, redesign do site, né, quando a gente for fazer anúncio, redes sociais. Então, aí tem um monte de, né, materiais aqui que agora a gente vai começar a se expressar mais assim, né, quando a gente for falar nesses eventos globais, né, quando quem quiser conhecer, por exemplo, aqui, né, isso aqui a gente tirou exatamente do que a gente tinha lá, né, no evento global, a testeira, né, as coisas em cima das TVs, e aí, né, a t-shirt que a gente quer que seja. E aí aqui é um vídeo que é o último, né, meus últimos 30 segundos aqui, que conta um pouco desse raciocínio, né? Pode... Então é isso, Play é Made in Brasil, parabéns pelos 18 anos aí da Abra Games. Bom, obrigada, Cláudio. A gente aqui da Abra Games e do projeto Brasil Games, que é da Abra Games também, a gente só pode agradecer esse presentão. A logo está linda. Vou deixar aqui o meu presidente e a minha vice-presidente tecerem os comentários aí. Para a gente, enfim, a gente sempre escutou dentro da Abra, né, que a gente precisava fazer uma mudança, né, novos áreas de comunicação. A gente precisava trazer a Abra para esse nosso momento de indústria, né, essa fase em que a gente está agora, desse spotlight global que está na nossa indústria, nesse crescimento que a gente está tendo aqui no Brasil, que a gente vai ver aqui em números, que a gente já é outro país em termos de desenvolvimento de jogos aqui. Então, a gente queria colocar a Abra nesse lugar, né? Era um desejo já de muitas gestões, principalmente das gestões anteriores, da gente posicionar. Eu acho que com o trabalho que a Druid fez junto conosco, começa a ajudar a gente a dar esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo de colocar a Abra aí, não digo nem no século XXI, mas no lugar devido, que é transformar o Brasil num dos maiores polos de desenvolvimento de jogos do mundo, né? Então, a gente começa aqui
trabalhando a nossa própria comunicação da associação, que representa aí boa parte dos estúdios. Então, a gente quer trazer essa representatividade desse momento para a nossa comunicação, a gente transformar, de fato, a Abra Games num lugar em que os estúdios e os desenvolvedores realmente se sintam refletidos ali, que vocês olhem e vejam a Abra agora aí, de 2022 para frente, como esse novo patamar. E, obviamente, a gente também quer dialogar com a comunicação de todos os jogos que a gente vê acontecendo, verem surgindo aqui no Brasil também. A gente quis trazer esse novo feeling. Não é só uma questão visual, nossa comunicação toda vai se transformar ao longo aí dos meses. A gente vai experimentar algumas coisas, obviamente a gente vai errar algumas, a gente quer ouvir feedback, porque a Abra ela é feita da comunidade, então também a gente quer sempre ouvir vocês em relação a própria comunicação, a questões, então a gente também vai construir esse novo posicionamento juntos com todos. Carol? Perfeito. Eu acho que uma das coisas que eu brincava antes com relação à comunicação da Abra é que eu praticamente só topei o convite do Terra para vir de vice-presidente para fazer isso. Então, agora eu estou feliz. Não pode ir embora agora que tem a logo. Mas é basicamente isso. Chão pela frente, calma aí. Eu acho que é muito, muito disso, né? A associação ela é tem muitos anos, né? 18 anos já. E com certeza a comunicação que acontecia, né, 18 anos atrás e a comunicação que existe agora, com quem a gente conversa, para que a gente conversa, é diferente. Então isso tinha que ter uma renovação, né? Precisava de uma renovação. Essa era a primeira coisa que a gente precisava fazer. Então, daqui para frente, a gente começa essa conversa e aí a gente entende sobre o que a gente vai conversar. Então, eu acho que esse diálogo está colocado, é a primeira questão, né? Então, a ideia, o briefing que a gente tinha passado era todo mundo que desenvolve jogos no Brasil precisa saber que a Abra Games existe. Precisa saber que é possível vir conversar com a Abra Games e que a gente tem muita coisa para conversar. Então, essa é a ideia. Então, assim, todo mundo já fica claro sobre o que é essa comunicação, né? É, de fato, a Abra Games tentando chegar em todo mundo e falar, olha, vamos conversar. Então, fica aí o convite para todo mundo. E eu vou manter um agradecimento público, realmente, assim, a essa parceria com a Druid, com a figura do Cláudio. Bernardo deve estar aí ali também, porque a gente, na nossa visão, só a Druid ia conseguir realmente, de fato, entender a nossa necessidade. A gente, como associação de desenvolvedores de jogos, precisava ter, de fato, alguém que entendesse do mercado gamer como eles entendem, para a gente poder começar a traduzir essa nova comunicação para dentro também, óbvio, de quem representa, quem faz jogos aqui no país. Então, super agradeço demais a parceria de vocês. Demais. Cláudio, só obrigada, de coração. Abra Games, 18 anos, logo nova, parceiro novo e muita coisa para fazer. Se você quiser descer, fica à vontade. Quer assistir? Porque a gente vai mudar um pouco o tema agora. A gente vai para o tema principal. Quer dizer, esse era um tema super importante, o tema da nossa nova logo, né? Como a gente quer se comunicar. A Abra Games é uma associação nacional, só para deixar claro, que representa empresas, né? Na Abra Games a gente não tem desenvolvedores que são ainda sem CNPJ, mas a gente ajuda e mostra caminhos para aqueles que quiserem seguir por essa trilha de ser uma empresa, mas só para vocês saberem. E a Abra Games ela tem uma parceria muito importante com a Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimentos, que se chama Apex Brasil, que é parceira nossa desde 2013 e que tem viabilizado a nossa participação no mercado global de games. Eu acho que talvez nem todos saibam, mas só para frisar, a indústria de games é uma indústria com oportunidades mesmo globais. Você desenvolve um jogo aqui no Brasil, você pode localizá-lo para diversos idiomas, diversas culturas, e esse jogo viaja muito fácil, né? Ele pode estar sendo jogado na China, no Japão, nos Estados Unidos, né? Quem é desenvolvedor sabe bem disso. Então, a gente precisava de um parceiro forte que nos ajudasse a levar os nossos jogos para o mundo todo. Afinal, é uma indústria de 200 bilhões de dólares e o Brasil tem um share de 4% desse mundaréu, né, de oportunidades. E, então, eu estou aqui para agradecer. Eu sou diretora operacional de operações da Abra Games, mas também sou a líder do projeto de exportação que se chama Brasil Games.
O Eros Ramos, que representa a Apex Brasil, ele não está aqui, deve ter ficado preso em algum lugar, por isso que eu estou fazendo um pouco desse discurso em nome dele e agradecendo a Apex também por ser parceira aqui no evento. Toda a parte de B2B, que vocês vão ver aqui, a parte de rodadas, a seleção dos palestrantes, são 140 horas de conteúdo que a gente vai ter aqui, todos com tradução simultânea, é fruto dessa parceria também, e de um trabalho muito forte da Abra Games. Então, por que tem tradução simultânea? Por que é em inglês? Por que é em português? Porque a gente está aqui para mostrar o melhor do Brasil para o mundo e para trazer o melhor do mundo para o Brasil. Então, essa é a nossa missão. Essa sala aqui, as sessões são todas gravadas e streamadas, então depois a gente ainda pode mandar isso para quem não pôde assistir no Japão, na Coreia, onde quer que seja. Mas eu vou abrir agora para o que realmente a gente veio falar, que há muitos e muitos anos a gente vem tentando... Aliás, eu vou deixar o nosso presidente fazer essa abertura, o porquê dessa pesquisa, porque agora eu já falei aqui boa parte e ele vai explicar o porquê. A pesquisa, a gente sempre, quando a gente vai fazendo as interações todas em relação tanto com entes públicos quanto os players aí, os chamados endêmicos e não endêmicos, né? Aqueles que já são da indústria e aqueles que estão chegando na indústria. Muitas vezes a gente, e muito também das nossas entidades internacionais e todos os entidades e players também, acabavam pedindo sempre uma coisa para cá, que é um mapeamento contínuo de dados sobre o mercado brasileiro. Né? Então, o mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos e serviços, está todo mundo olhando para cá. Está todo mundo querendo fazer negócio, está todo mundo querendo ou publicar jogo, ou contratar serviço, ou fazer investimento nos estúdios, ou comprar estúdio, ou juntar estúdio. Esse movimento vocês estão vendo acontecer. Mas os dados eram algo em que a gente não tinha, de forma também, uma proposta de mapeamento de forma continuada. Óbvio, tivemos iniciativas anteriores super importantes também, como o Censo, né, patrocinado pelo BNDES, Ministério da Cultura, tivemos outras, não eram mapeamentos, mas eram de fato censos da indústria, mas essa é a primeira pesquisa de fato da Abra Games junto com a Apex Brasil, para que a gente tenha de forma contínua, ano a ano, as informações que a gente precisa fornecer para o mercado e mostrar quanto a gente está crescendo em todas as áreas e como a gente está ganhando relevância e importância também. Então, vai ser um momento números, mas para a gente é um orgulho enorme ter esses números, é um orgulho enorme ter esses dados para a gente poder mostrar para todos os players que a gente, de fato, tem sido um mercado que cresceu e vai continuar crescendo e vai continuar ganhando relevância para o resto do mundo. Né? Então, a gente já passou de 2,3 bilhões no mundo, né? Brasil é 10º, 74,5% da população jogam com frequência, né? Então a gente é um país mobile first, isso ficou mais uma vez claro, né, dentro da pesquisa. Fator muito importante também da multiculturalidade do nosso povo está impresso nos jogos independentes, está impresso nos jogos que o mundo quer consumir a partir de agora também. Então, essa multiculturalidade, ela está de fato. Quanto mais a gente colocar esse DNA dentro dos jogos, mais a gente vai gerar interesse também do mundo todo em relação aos nossos jogos. Né? Então, essa flexibilidade também e adaptabilidade que é inerente da nossa cultura, faz com que também empresas internacionais e mesmo os estúdios dentro do Brasil consigam trabalhar entre si de uma forma em que a gente consegue, enfim, não estamos falando aqui de jeitinho, né? Mas tem um DNA do jeitinho, só que dá o olhar positivo no sentido da gente conseguir trafegar. Né? A gente consegue entender, a gente consegue falar diversas línguas diferentes, né? De olhar diferentes culturas de uma forma também integradora. E a gente, por um acaso, talvez, a gente é muito bom de fazer trabalho remoto. Né? Volta um pouquinho ali. A gente é muito bom de fazer trabalho remoto. Então, isso faz com que... E o nosso fuso horário também é muito interessante, né, para o resto da indústria. Enquanto se você olhar para a China, olhar para a Ásia especificamente, né, o próprio Estados Unidos ou mesmo a Europa tem tem uma diferença de fuso horário muito grande, né, e o Brasil é um meio do caminho.
Estamos menos 6 para a costa oeste americana, estamos mais 6 aí para um extremo de Europa Oriental. E mesmo para trabalhar com a Ásia, a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade, por exemplo, que quem está na costa oeste americana. Então o Brasil está no centro da América Latina também. O Brasil é uma porta para a América Latina para o desenvolvimento de jogos e ele tem todos esses benefícios. E o grande número que para a gente foi uma surpresa e uma felicidade, apesar de que, enfim, pelo feeling a gente já sabia, é que somos hoje 1.009 estúdios no país. Esse número, claro que ele não é um número absoluto, a gente sabe que existem mais. A gente sabe que tem mais gente fazendo no país que por um acaso não entrou, mas esse número é uma representação importantíssima do crescimento da indústria. Vocês vão poder conferir na pesquisa, no relatório e na pesquisa completa que será disponibilizada gratuitamente pelo portal da Apex também, pelo nosso programa junto com eles do Brasil Games. Por exemplo, vamos os destaques. Então, a gente tem a Cocu trabalhando na franquia do Horizon. Então, a gente tem aí empresas brasileiras, claro, a Cocu trabalhando com Guerrilla. A gente também tem outras empresas de external development também fazendo trabalhos em AAA games, seja no serviço de arte, seja no serviço de desenvolvimento, seja no serviço de QA. Então, a gente está crescendo nesse setor também de XD, de External Development. A gente tem a Wildlife como sendo o nosso primeiro unicórnio brasileiro e, na verdade, o primeiro unicórnio da América Latina e um dos principais players de mobile agora do mundo. Então, é nascida e criada aqui na cidade de São Paulo, ganhando o mundo, já são transnacionais, globais e etc. A gente tem, enfim, a Árvore também, que tem feito um trabalho de levar inovação para o mercado, então recebendo aí o primeiro Leão de Veneza do Festival de Cinema, tem um braço de realidade virtual e a gente brinca que depois de 76 anos de cinema que o Brasil não ganhou nada, o primeiro foi com realidade virtual e foi uma experiência, enfim, que é um misto entre um jogo e um curta-metragem de animação, e o primeiro Primetime Emmy também de inovação extraordinária. Então isso é um reconhecimento enorme, enfim. Sou cofundador da Árvore, tenho um orgulho enorme. A Netflix também distribuindo jogos brasileiros, então os jogos da Gazeus foram portados aí para a primeira plataforma de Netflix Games, botando o jogo aí para agora competir pela atenção de igual para igual. A gente ouviu das séries, da TV, o jogo está lá no meio. Se você não quiser assistir série nenhuma, você vai jogar dominó. Você tem a Aquiles aí agora recebendo investimento e tendo a Epic Games, e a Epic Games sendo, a Aquiles sendo um primeiro investimento de relevância na América Latina também. Então, a gente está trazendo esses players para fazer parte aqui da conversa no nosso país, de forma a gente poder aumentar a distribuição e o entendimento que jogo brasileiro eu gosto sempre de falar que os nossos jogos a gente faz aqui são de igual qualidade ou muito mais ou superiores em relação ao que a gente vê lá fora. Principalmente os nossos jogos independentes. Eu acho que a gente tem uma verve em que nenhum outro país tem em relação por todos esses fatores que a gente comentou. A gente tem a Octagon sendo fundida aí, comprada, criando o grupo Fortes, tem o Jefferson também, que foi lá para Portugal e está lá também juntando, criando esse grupo Fortes, que vai ser um grupo que a gente vai ter que ficar de olho, porque eles vão estourar. E tem a Pulga também aí também no processo de aquisição pela Roommate. Então, a gente vê um movimento de M&As, um movimento de fusões e aquisições, e um movimento também de compras, vendas e parcerias e investimentos no mercado de games que a gente nunca viu em 20 anos de mercado acontecer. Então, esses são macronúmeros aí. A gente sai de 133 estúdios em 2014, chega em 2022 com 1.009. A gente é o maior mercado desenvolvedor da América Latina e continua sendo. Muito bom, muito bom. Bom falar que desses 1.009 que estão aí, a gente que é brasileiro sabe, Startup, que tem bastante característica de empresa de game, o tempo de sobrevivência, esses primeiros 3 anos, são mortais para a maioria das empresas. E essas empresas conseguiram sobreviver a essa etapa desse vale da morte aí dos primeiros 3 anos. Então, isso é super importante. São empresas que vão perseverar, que vão dar certo. E nisso tudo que o Terra também comentou, que eu acho bem interessante, que além da gente ter esse número maior de estúdios pelo Brasil, a gente também tem estúdios mais fortes, que se verticalizaram. Então, o número de colaboradores por estúdio também cresceu bastante. E a gente, no começo, ficava um pouco preocupado, porque a gente via as empresas
se verticalizando, crescendo, e falei, bom, mas não vai sobrar nada para a base. E aí vem essa grata surpresa. Inclusive, quero agradecer o pessoal da Homo Ludens, que está aqui no auditório. Foram eles que lideraram a pesquisa, foi um trabalho aí de meses. Mas eu vou continuar aqui. Espera aí que eu estou tentando virar. Pronto. Carol. Bora, Carol. Então, gente, isso é uma coisa muito interessante também. A gente tem, claramente, né, o Sudeste como sendo o maior centro de concentração das empresas, e o Sul também tem bastante, mas o que a gente vê de muito bom é que em todo o território nacional agora a gente tem, de fato, empresas acontecendo. Tem também a proliferação de associações regionais acontecendo, né? Elas se falam, elas estão conversando, esse diálogo existe, está todo mundo se ajudando, e existe, de fato, em qualquer lugar do país que você esteja, se você está vendo, né, agora na internet, por exemplo, procura o coletivo da sua região, porque tem empresa em praticamente todo o território. Então, essa confirmação, para a gente, é uma coisa muito positiva, não é uma questão de... está concentrado no Sudeste. Não. A visão agora tem empresa em todo o território nacional. Isso é bastante relevante para a gente, é muito importante. E a ideia é que a gente, enfim, continue a fomentar esses estúdios a, enfim, terem todo o suporte possível e aumentar esse diálogo para que todo mundo consiga já sair de um lugar de não estar sozinho, exatamente, né? De todo Importante mundo falar do papel dos conversando. regionais nesse sentido também, né, Carol? Exato, então, exatamente. As regionais, a gente também está montando agora um conselho de regionais, já colocando aqui, a Abra Games e as regionais estão conversando para que a gente mantenha esse contato, né, perene. Então, se você se conectar com a associação da sua região e se conectar com a Abra Games, a possibilidade da gente ir para essa internacionalização aí é muito maior. O alcance internacional também é muito importante, enfim, lógico, né? A gente está aqui fazendo a própria pesquisa para ver isso, né? Como que as empresas estão se internacionalizando, como que a gente chega lá, quais são os problemas, quais são os pontos relevantes. E é muito legal, assim, né, ver essa ali, por exemplo, em 57% dos desenvolvedores tiveram receitas internacionais em 2021, né? Então, muito importante a parte internacional para os estúdios que já estão começando, né? Não só os estúdios que já estão grandes, mas desde o início é importante. O mercado internacional é um mercado muito importante para os estúdios brasileiros, e isso para a gente é absolutamente relevante, né? Principalmente por causa do projeto de exportação. Enfim, pode passar para os gráficos. Então, no caso participou de eventos internacionais, 39% das empresas, participou de rodadas de negócio, tem vendas internacionais, representam ou têm relações públicas, né? Tipo PR, como é que tá funcionando lá fora. Então, assim, tem vários pontos que a gente analisa. E o próprio programa, né, o Brasil Games, ele tem essa... Alô, técnica. Tá passando... O próprio programa, né, o Brasil Games, a gente tem essa análise constante, ano a ano, das empresas que participam do programa, mas não só as empresas que participam do programa, também tem toda essa questão de ir aos eventos, se interessam em participar, já tem outras iniciativas por fora. Então, é muito relevante para a gente ver isso. Se quiser, pode vir direto. Está chegando aqui o parceiro que eu comentei com vocês, fundamental em todo esse processo aqui nosso, que é o Eros Ramos, representando a Apex Brasil. Está a Maria Paula, que sentou ali escondidinha, que também é da Apex Brasil. E eu falei bastante já da Apex, da importância do trabalho que a gente faz com a Abra Games, no projeto Brasil Games, mas vou deixar você falar um pouquinho da Apex, que eu não contei exatamente o que a Apex faz. Deixei esse segredo para você. E o slide é estratégico, já está no ponto. Tá vendo aqui. Certo. Bom, gente, bom dia. Desculpem o atraso, a gente teve um pequeno problema. Meu nome é Eros Silva, eu trabalho na Apex Brasil, faço gestão de portfólios de projetos, programas de exportação, dentre eles o de games. Hoje eu sou responsável por 3 setores da economia, de tecnologia, inovação
e de games. Então, nós da Apex Brasil apoiamos, né, empresas brasileiras ou através de ações diretas ou por meio de parceiros, como é o caso da Abra Games, para apoiar as empresas brasileiras a desenvolver, a serem competitivas no exterior, a atrair investimentos estrangeiros. Então, é com muita alegria que a gente tem esse projeto com a Abra Games desde 2013. Em 2012, nós apoiamos o Big pela primeira vez. Então, são aí 10 anos de muitos resultados. Nós estamos completamente satisfeitos com os resultados, né? Baseados nos posicionamentos estratégicos que nós definimos nos últimos 10 anos. Oi. Cuidado aí. Então, a gente teve essa oportunidade de, esse ano, criar essa pesquisa, né, que foi muito exitosa, porque superou todas as nossas expectativas em termos de quantidade de empresas, dos nossos potenciais clientes, né? E a gente tem agora, a partir de agora, temos a obrigação de ampliar ainda mais a nossa atuação, né? A gente tinha uma visão em fevereiro e, a partir de então, mudou completamente a forma com que a gente enxerga vocês, né? Enxerga os investidores estrangeiros. Então, é isso que a Apex faz, é isso que é como a gente trabalha, né, em parceria com a Abra Games através do Brasil Games, e vocês podem ter certeza que podem esperar grandes surpresas para os próximos 2 anos, que vai ser o período da renovação do projeto setorial atual para uma nova fase com base em todas as informações estratégicas que a gente está coletando. É isso. Aí, Eros, muito obrigada. Então, gente, tem uma porta de entrada para o mercado internacional. Para quem for da área de games, bate aqui, Abra Games, Projeto Brasil Games, nossa parceria com a Apex Brasil, que a gente te leva na boca do gol, tá? Eu vou mudar o slide aqui, posso? Pode. Seguimos. E vamos também agora para uma parte da pesquisa em que a gente quis, e muito importante também na questão de mapeamento, que é a parte do conhecimento tecnológico, né? Muitas vezes, no passado, a gente acabou não fazendo um mapeamento mais fino, dessa vez a gente começou também a mapear a parte realmente mais granular de como os estúdios estão se preparando da capacidade tecnológica, né? O que vocês estão fazendo, né? E utilizando como ferramentas para entregar os jogos, né? Então a gente começa a olhar pelas engines, né? Então a gente quis fazer um mapeamento mais intenso em relação a que tipo de engines, né, estão sendo usadas. Obviamente a gente, né, estamos no mercado, estamos trabalhando, a gente conversa sempre, mas em termos de número é muito interessante saber que, de fato, a gente tem a adoção, né, de engines que são que recebem, que investem, né, na tecnologia para possibilitar que a gente faça nossos jogos, né? Então, como destaque, a gente tem Unity ainda com bastante relevância aqui no país como sendo a ferramenta engine principal. A gente tem Unreal em segundo lugar, crescendo, né, aumentando a sua atração aqui dentro do país também, como ferramenta. A gente tem a Blender Engine, que para a gente foi uma super surpresa também, que apareceu, né, como sendo uma engine utilizada aí por uma porcentagem dos estúdios. E aí a gente tem outras engines que vocês já conhecem também, mas que o que é interessante é que elas aparecem como sendo engines em que vocês entregam os seus jogos ou fazem serviço utilizando as ferramentas, né? Então, Construct, Game Maker, Godot. Então, foi muito legal a gente conseguir trazer pela primeira vez esses dados de uma forma granular. E a mão de obra qualificada e diversa. A gente também olhou para a gente poder começar a entender mais sobre a diversidade de mão de obra. Deixa a Carol. Muito bom. Eu fico muito feliz com esses dados, na verdade. Apesar de ainda não estarmos num lugar onde a gente gostaria, a gente cresceu esse número, né, desde as últimas análises de mercado que existiram. E como o mercado cresceu, então esse número realmente aumentou bastante. O nosso foco é, obviamente, né, chegar num 50%, né, de diversidade em todas as empresas, incluindo lugares de chefia, né, não só no quantitativo, mas no qualitativo, isso cada vez melhorar. Mas disso já ter avançado, né, nos últimos anos já deixou a gente bastante feliz. E quanto menor o estúdio,
atualmente, mais diverso o estúdio. Então, isso também é uma coisa interessante. Eles começam diversos e, na hora de escalar, às vezes isso fica como uma dificuldade, mas existe essa tentativa, né? Então, isso deixou todo mundo muito feliz. Então, a gente vai trabalhar para que isso continue cada vez melhor. E, no caso, a gente também tem, né, vários cursos de graduação em jogos e, no caso dos jogos, né, no caso das graduações, a gente também está ajudando, entrando em contato com as instituições para que isso continue sendo um ponto relevante, né, a diversidade dentro dos cursos, porque se a gente não tiver diversidade nos cursos, a gente não vai ter diversidade nas empresas depois. Então, isso também é uma questão muito interessante. O setor privado ainda ele abarca a maior parte dos cursos, né? A gente ainda não tem tanto cursos públicos nas universidades públicas e nas escolas públicas em cima disso. Tem algumas, mas ainda é muito mais privado. Então, se a gente conseguir também com esse tipo de estudo, né, mostrar para o setor público que isso é um setor relevante e ver se isso aumenta também, vai ser muito bom. Vai falar, Terra? Só reforçar esse ponto, né? Olha como é importante a pesquisa para a gente poder entender a formação de política pública, né? Então, a gente está falando aqui que o setor privado é responsável por 99,73% dessa porcentagem enorme de uma oferta de mais de 4 mil cursos entre técnicos, graduação e etc. Então, a gente precisa, de fato, dar esse recado também para todas as esferas do setor público, para que precisamos incluir nas grades das universidades públicas das iniciativas de educação continuada e técnica, para que a gente tenha essa oferta para todo mundo também. E mostrar que, de fato, games é uma indústria que é possível a gente fazer uma profissão, fazer uma carreira e a gente poder ter a nossa subsistência também. Então, por isso que é muito importante a gente mostrar esses dados aí, para a gente poder, de fato, entrar num novo momento também no setor público. Continua, pode continuar. Vamos lá. Da nossa capacidade de produção. Então, também um mapeamento para entender como que a gente está preparado e o que estamos fazendo, né? Quem são nossos clientes, se você atende consumidor direto, se você atende empresas, se você está no mercado de entretenimento ou em outro mercado, né? Também como educação, a parte de treinamento corporativo, ou outro setor também que está se entendendo, né, que jogos podem ser uma forma também de você poder utilizar dentro desse setor, né? Então, falando sobre isso, né? Um número que é interessante: 93% dos estúdios geram propriedade intelectual, né? Trabalham e desenvolvem propriedade intelectual, né? Mais da metade aí utiliza sua própria propriedade intelectual, ou seja, gera dentro de casa, e 13% licenciam para terceiros. Isso é muito legal. 13%, puxa, você fala, mas pouquinho, né? Fala assim, gente, lembrando que o Brasil ainda está numa jornada de maturidade. 13% já é muita coisa para o que a gente tem hoje. A gente quer, obviamente, quadriplicar esse número, obviamente, para os próximos anos, mas só de aparecer que a gente já está licenciando nossas IPs criadas dentro de casa, é perfeito. E, praticamente, também todos os serviços aí da cadeia produtiva de jogos, a gente tem uma empresa que trabalha com uma exportação de determinada etapa do processo produtivo, né? Então, desenvolvendo external development em toda ponta da cadeia, de ponta a ponta, do QA à concepção e game design. Oi. Uma observação importante, né, sobre a propriedade intelectual. Eu venho acompanhando nos últimos 12 meses, esse ano mais a fundo, e a gente percebe que a propriedade intelectual é o filé, né, do filé dos jogos, né, porque você pode transformar essa propriedade em um livro, em brinquedos, enfim, há uma infinidade de coisas, né, que a gente pode fazer com propriedade intelectual. Então, eu fiquei muito surpreso com esse número, fiquei muito feliz. E também isso gerou uma responsabilidade nossa para que a gente consiga trabalhar de certa forma para que os pequenos estúdios comecem, né, a ficar antenados de que o licenciamento dos jogos ou o trabalho com as publishers, elas estão começando a envolver a propriedade intelectual. As publishers, elas estão começando a cada vez mais no contrato, inserir a propriedade intelectual como um todo, não só dos jogos, mas também qualquer tipo de licenciamento. Então, para os próximos 2 anos, a gente espera atacar um pouco esse assunto com a comunidade, né? E isso, gente, essa visão, ela só é possível
por causa do preenchimento da pesquisa. A gente teve identificado mais de 1.000 empresas, vocês devem já ter falado aqui já, né, de games, mas eu acredito que a gente poderia ter alcançado um pouquinho mais de preenchimentos completos da pesquisa. E é só por meio desses preenchimentos completos, de preencher, de chegar até o final, é que a gente consegue ter um panorama maior, ou melhor, nem um panorama maior, é ter o panorama, né? Porque sem o preenchimento a gente fica totalmente cego. Ou seja, a gente cria um roteiro, cria um caminho, cria um mapa para a gente seguir, mas, muitas vezes, na prática, aquele mapa, o caminho tem que mudar no meio do caminho. Então, mais uma vez, eu reforço, já acredito que o pessoal aqui deve ter reforçado o quão importante é o preenchimento da pesquisa. Né? Isso que o Eros está falando é fundamental mesmo, e a gente fez um benchmark de outros países, Canadá, França, Inglaterra. Como é que esse pessoal também acompanha as suas indústrias? É através de pesquisas, né? Então, essa é a primeira. A gente pretende ter esse tipo de mapeamento todo ano para ser um fio condutor de uma política de continuidade, tanto para o Brasil como para o mercado internacional. E o que o Eros pede, e a gente reforça, é que vocês passem essa mensagem para frente, o quão importante é o preenchimento da pesquisa para que a gente possa, então, criar mecanismos que impulsionam a indústria para o caminho certo, né? A gente está já mega, hiper, tri feliz de ter tido essa primeira versão e vamos continuar fazendo. E convidar realmente todos, né? Fala, poxa, mas eu preciso ser associado à AbraGames, do Brasil Games. A pesquisa, se a sua empresa ainda não está pronta, se você acha que não está no momento, a pesquisa é para todo estúdio aqui dentro do país, não importa onde você esteja, a gente precisa entender, e é muito importante, porque só assim a gente consegue ajudar o setor público a fazer política pública, é só assim que a gente consegue sensibilizar nos programas nossos internacionais, para os estúdios que são aí associados ao programa, e aí vão para os eventos, ou mesmo outras iniciativas também. Só nessa primeira sentada de preencher o questionário, a gente pode falar, mas tem 30 páginas, meu Deus, eu não tenho tempo aqui, tem um estúdio para gerir, tem arte para entregar, tem o cliente me cobrando. Mas se você não encontrar esse tempo, pode ter certeza que você não está participando da contribuição para aquilo que, por exemplo, pode ser um retorno para a sua empresa ali na frente, porque a sua participação contribuiu para ele entender a importância do setor, seja público, seja privado, nacional ou internacional. Então, é muito importante a participação de vocês a partir de agora. Quem, associado, não associado, abriu o estúdio ontem, está aqui no Big pela primeira vez, participem, sempre. Né? Com CNPJ, sem CNPJ, desenvolve games, faz marketing para games, qualquer afiliado tá por fora, está por dentro, qualquer tipo, é profissional, não é empresa, é uma pessoa que trabalha numa empresa. Todo mundo dá uma olhada na pesquisa e para as próximas a gente vai ter mais prazos de preenchimento, a gente vai melhorando a pesquisa, né, conforme os anos vão passando, mas a ideia é que isso seja, de fato, anual e a resposta fique aberta por muito mais tempo. Então, vamos ter mais conversas em cima disso. Vamos botar os egos de lado, vamos nos unir cada vez mais. Não adianta sentar só e reclamar. O governo ele tem um incentivo maior para se mexer e ampliar com informação na mão. Assim, cada vez mais a gente vive no mundo dos dados, todos vocês sabem disso, vocês usam os dados para vender cada vez mais jogos, adquirir mais clientes, né, que compram jogos. Então, o governo também depende desses dados. Sem os dados, a gente fica totalmente às cegas, né? Porque esses caras aqui eles estão na frente no dia a dia. Eu, que represento uma entidade governamental, a gente está muitas vezes atrás da mesa, porque a gente tem outras áreas, setores para gerenciar. Então, com a chegada dos dados, facilita muito o convencimento das instâncias superiores. Então, por favor, deixem o ego de lado. Confiem, os dados não são compartilhados com a Receita Federal, podem ficar despreocupados. Nós temos uma política muito séria, né, de gestão de dados. A Eliana aqui é freak out nesse tipo de... Eliana, o Rodrigo, a Carol, somos freak out nesse sentido de gerir quem tem acesso aos dados e com a maior transparência possível. Então,
podem ficar tranquilos e ajudem a gente a ajudar vocês. Bom, falando em transparência, a partir de agora, a pesquisa, que ela deve ter umas 150 páginas, ela está disponível no site da Abra Games e no site do Brasil Games, em português e em inglês. A versão reduzida, que a gente está chamando de fact sheet, que é esse livretinho aqui, que eu estou com as duas mãos ocupadas, não consigo pegar. Para quem não quiser ir nas 150 páginas do detalhe, também está lá no site, é só vocês entrarem, português e inglês. Esse PPT também está lá, e essa informação está disponível para todos, e espero que todos façam bom uso nas suas regiões, nas suas associações, enfim. Mas vamos continuar aqui, porque o clock está clicando aqui, a gente tem mais 15 minutos. Vamos lá. E aí, até falando sobre o porquê da importância da pesquisa e trazendo um pouco para o reflexo que esse mapeamento faz. Né? Então, a gente conseguiu mapear de uma forma atualizar, né, os números, inclusive, também, dos tipos de terceirização aqui no país. Né? Então, a gente tem aí um crescimento super interessante na etapa de protótipos. Né? Então, você terceirizar um estúdio para você fazer uma prova de conceito ou um protótipo. Né? Então, a gente tem esse aumento. A gente tem, na parte de design de aplicativos, a gente tem no desenvolvimento de software também. A gente teve crescimento, como a gente falou, em todas as pontas aí da cadeia produtiva do desenvolvimento de um jogo. Então, isso foi muito interessante a gente ver. Obviamente, o mercado cresceu, o número de estúdios cresceram, esse número aumentou, mas foi importante também para a gente entender aonde vocês estão, o que vocês estão, de fato, fazendo, entregando como serviço. Vou começar a passar mais depressa, tá? Pode passar. Bom, os detalhes estão no site. Exatamente. Carol. Então, a principal fonte de receita por jogo, né? A gente tem jogos de entretenimento como sendo, de fato, o foco, né? Continua sendo, mas a gente também vem muito num crescente já, a quantidade de desenvolvimento de jogos educacionais e advergames no país cresceu muito, já era uma tendência, mas, de fato, a receita maior vem dos jogos de entretenimento. Acho que a gente pode já passar direto. Bom, aqui está por desenvolvimento por plataforma, né? Isso. A gente tem continua sendo o mesmo dado ali. E os maiores eventos que a gente tem no Brasil atualmente são o Big Festival na parte de negócios. A gente tem a Brasil Game Show como o maior evento de consumer, né? Sei lá, jogar os jogos AAA, eles estão lá. E a SB Games sendo o maior evento acadêmico do país. Então, esses são os três principais. Agora, fontes de investimento. Isso aqui é uma pergunta difícil. É o que a gente vem falando. Né? Hoje, a principal fonte dos estúdios são recursos próprios, né? Famoso bootstrapping, né? Isso é muito comum também no mercado de startups, não ia ser diferente do nosso mercado também da indústria de jogos. O que significa que a gente, não só o comprometimento do fundador de um estúdio, ou mesmo daqueles que começam a se juntar e formar um primeiro CNPJ, colocar o recurso próprio, que seja financeiro ou seja seu tempo, né? Também tem gente que acaba entrando na sociedade alocando tempo, não necessariamente monetariamente. O que a gente tem aí uma grande oportunidade de crescimento, né? Ou seja, se você já tem empreendedores comprometidos que estão colocando recurso do bolso, que pega da família, pega do amigo, sai lá fazendo a vaquinha em geral para conseguir levantar aí um primeiro início de jogo, você tem mercado que tem um potencial de amadurecer muito grande se você acelerar através de investimentos, seja privado, venture capital, private equity, ou o que você achar que funciona para você, ou mesmo também a partir de alguns também investimentos públicos. As maiores empresas em destaque em termos de valuation, em termos de faturamento, são hoje essas, Cocu, Silks, Wildlife, a Pip Studios, Pulga, Fanati, Afterverse, a Gazeus, a Taps e a Aquiris são os nossos destaques aí de 2022 como maiores empresas. E, finalizando, quem são os principais players do nosso ecossistema hoje? Né? Então, a gente tem Sony com PlayStation, mas não é só PlayStation, Sony Pictures também investe no mercado de jogos. A gente tem a Garena, tem a Tencent entrando forte aí, agora na super
investida na Level Up, chegando aqui no continente via Brasil com força. A gente tem a IGOT Games, tem a Blizzard também muito forte aqui no país, temos a Ubisoft, já é velha de casa aqui também, Microsoft também velha de casa, de Brasil, Google também, e tem a Riot fazendo investimentos aí aqui no país e começando a aumentar. A gente correu um pouquinho mais agora no final, até para poder escutar, ver se a gente tem alguma pergunta, se a gente tem as falas finais, mas eu já começo super agradecendo vocês, agradeço todos que estiveram aqui também para escutar para a gente essa pesquisa e esses dados para a gente considera um novo marco para a nossa indústria, a partir de agora que a gente vai começar a mostrar uma fotografia do país para o nosso próprio país, para os nossos próprios governantes e também para o mercado internacional. Muito obrigada, Rodrigo. Eu vou pedir aí para o Eros e depois para a Carol, para as palavras finais. A gente vai encerrar a sessão. Você gostaria de falar alguma coisa, Eros? Obrigado, gente, por ter preenchido a pesquisa, daqueles que preencheram. Reforço mais uma vez, incentivem as empresas, né, que são as empresas amigas, que vocês conhecem, os estúdios menores, a participar da próxima edição. A gente vai começar a ter anualmente uma pesquisa aberta, com melhorias que a gente já identificou, né, para incentivar que mais e mais empresas preencham. Essa pesquisa é de vocês, não é nossa, né? A pesquisa é para o mercado brasileiro. A gente tem situações em que os investidores chegam para a gente e querem um panorama e a gente não tinha ainda, olha, está aqui um material sobre quem são as empresas brasileiras, onde elas estão, como elas sobrevivem, como elas se alimentam, como é que elas se reproduzem. Então, isso aqui é um marco para a gente. Podem ter certeza que, a partir desse ano, as nossas ações no sentido de aceleração e atração de investimentos vai aumentar por causa dela. E, mais uma vez, incentivem as empresas parceiras de vocês, os colegas de vocês, a preencherem, independente se gostam ou não, ou se são associados à Abra Games, tá? Porque isso aqui é uma pesquisa que não é da Abra Games, não é da Apex, é uma pesquisa que é de vocês, né? Tá, o benefício vem para todos. Então, reforço mais uma vez. Ajudem a gente. Obrigada, Eros. Com certeza, acho que é isso, né? O diálogo entre a comunidade inteira, ela é super importante. A gente só vai conseguir amadurecer como indústria se esse diálogo continuar e se esse tipo de incentivo continuar acontecendo e a gente cada vez melhorar mais. Feedback é sempre bem-vindo. Se vocês acharem que tem coisas a melhorar, podem entrar em contato com a gente conversa sobre isso internamente, vê como consegue colocar. Tem, enfim, algumas coisas que a gente precisa fazer, mas a gente pode fazer de diversas formas, né? E fica sempre aberto o convite, de novo, da Abra Games com relação a qualquer tipo de problema que a indústria esteja passando. A gente vai tentar levar a nossa voz, vai tentar levar a nossa força, né, para dentro dessas questões. E com relação aos estúdios que estão começando, que estão pensando, de repente, depois eu vejo isso. Não. Começa desde o início a ver esse tipo de pesquisa, de entender o negócio desde o início, porque mesmo que você não faça o que você está achando que vai fazer no início, você tem que começar a estudar isso desde que você começa. Então, estar dentro de algum ecossistema, estar dentro de algum coletivo, estar dentro de alguma associação, ali pelo menos no entorno, conhecer as pessoas, desde da concepção do seu primeiro projeto, da concepção da sua primeira empresa, isso é super importante, porque depois, quando você for realmente fazer o que você precisa, quando você estiver maduro o suficiente, você já sabe com quem falar, você já sabe o que fazer, você não vai ficar perdido depois. É importante, então, desde o início, já estar inserido no mercado internacional, já estar inserido dentro de um ecossistema o mais maduro possível. Tá certo? Então, fica aí o convite. E se você quiser participar desse diálogo todo, nada melhor do que se associar à própria Abra Games. A gente vai estar aqui com o nosso stand também. Se vocês quiserem mais informações, é só dar uma colada lá. E aí a gente tem todo o prazer aí de mostrar como funciona a associação e de como fazer. Até explicar, se der para voltar o slide anterior, que a técnica trocou aí, botar o que tem as 3 logos, por favor. Isso, obrigada. Aproveitar aqui, que tem 5 minutinhos, explicar para vocês, tá? A primeira logo que vocês estão vendo é Brasil Games Export Program. Esse é o projeto de exportação que a Abra Games tem em parceria com a Apex Brasil, né? A Apex é uma agência
brasileira de promoção, exportação e investimentos, que nos apoia desde 2012, com um projeto conosco desde 2013, mas do setor desde 2012. A Abra Games é uma associação nacional sem fins lucrativos que congrega empresas da área de desenvolvimento de jogos. Então, dessa união, surgiu o projeto Brasil Games. Vocês estão vendo que todas as cadeiras estão vestidas de Brasil Games, Abra Games e Apex Brasil, né? O que a gente faz nesse projeto Brasil Games? A gente apoia as empresas a exportar. Então, as principais feiras, as principais rodadas de negócios, treinamentos, capacitações, relações públicas internacionais, imprensa internacional, tudo está no nosso escopo. Você é uma empresa, tem interesse em participar do mercado internacional, é através do projeto Brasil Games. Você nem precisaria ser associado ao Abra Games, o caminho é direto pelo projeto, né? Então, quando você participa conosco, por exemplo, do BIG, vocês vão ver a área de rodadas de negócios, ali tem mais de 5.000 reuniões agendadas para acontecer nesses próximos 2 dias. Isso é fruto do projeto Brasil Games, essa é a nossa expertise, é isso que a gente sabe fazer. A gente, saindo daqui, vai participar de uma feira muito grande, da Gamescom, na Alemanha, com uma delegação de quase 50 empresas do Brasil todo. Isso é capitaneado pelo Brasil Games. Você vai chegar lá, você vai ver um stand Brasil Games bem grande e vai me ver lá, e vai ver as 50 empresas que vão estar inseridas em todas as atividades que gerem negócio, tá? E se também estiver atividades que gerem networking ou conhecimento para que eu possa vir a falar com aquela publisher, a gente vai estar lá atuando, abrindo portas. Essa é a nossa participação, a nossa contribuição. A gente não subsidia a viagem, não tem absolutamente nenhum viés nesse sentido. É a parte do marketing, do networking, do relacionamento. E este evento aqui, para nós, o Big Festival, é importante explicar, é a porta de entrada para esse mercado internacional. Nós temos aqui, pelo projeto Brasil Games, 40 decision makers, do nível de tomador de decisão da Sony, ou nem sei te dizer, tem a gente EA, Ubisoft, Epic, Capcom. Esses vieram a nosso convite, mas tem mais de 100 outros que vieram porque já conhecem o caminho, né? Então, eles já vêm para o Big há muitos anos. E eles estão aqui nas rodadas de negócios, eles estão aqui visitando e jogando jogos independentes, muitas vezes incognitos, assim, você nem sabe que o cara é o cara e ele está aí circulando. Então, esse é um evento porta de entrada para o mundo. A gente gostaria que todo o empresário que queira fazer negócios no mercado internacional passasse por um Big antes de se aventurar a ir a uma feira, que aí o investimento é muito maior. Então, está aí as oportunidades, as rodadas estão começando, vocês vão ver uma área incrível de rodadas, ali, como eu falei, são 5.000 reuniões, a cada 20 minutos trocam as mesas, e a gente acaba conseguindo gerar aqui neste evento, historicamente, em torno de 50 milhões de dólares em negócios para vocês, não é para o evento. São contratos, a gente tem bastante mecanismo de aferição, né? A gente afere com o empresário brasileiro e a gente afere com o empresário internacional. A gente sabe que, ao final do evento, a gente tem uma perspectiva de gerar pelo menos 50 milhões de dólares de negócio. E isso é o que é declarado, porque os grandes negócios mesmo, esses nem são declarados, esses vão ser anunciados com toda a pompa e circunstância lá na frente pela imprensa. Então, esse é o nosso trabalho, a gente tem muito orgulho disso. Agradeço essa oportunidade de roubar esses 5 minutinhos para poder falar um pouco da Abra Games, da Apex Brasil, que é sem Apex, nos apoiando em todos esses anos nessa jornada. A gente, com certeza, não teria tudo isso para oferecer para vocês. Agradecer aqui a Maria Paula, que está aqui, da Apex, que nos permite também que tudo isso aconteça, a presidência da Abra Games, a diretoria da Abra Games, que é voluntária. Gente, esse pessoal que vocês estão vendo aqui, eles dedicam o tempo deles, eles deixam de estar na empresa deles para estar conosco, né? No meu caso, não, eu sou paga, mas eles não. Mas muito obrigada, aproveitem o evento, cada minuto, cada publisher que você encontrar aqui, sorria, seja cordial, a gente já sabe que o momento é importante. Então, eu queria agradecer e encerrar a sessão. Muito obrigada. Maravilha. Obrigada.